empresas têm feito como estratégia para a convivência com o semiárido em Sergipe? Neste vídeo, veremos a experiência em um sistema agroflorestal, SAF, de Edson Almeida Silva, do sítio Santa Fé, que fica localizado em Ribeira do Amparo, estado da Bahia, mas bem na divisa com Poço Verde, Sergipe. Em 2018, até 2018, eu fazia agricultura comum, convencional, como a gente diz aqui. Eu comecei ali em 2013, 2014, 15, 16, 17, que foi justamente o período aí da seca 2011 e 2017, e eu não conseguia produzir nada aqui. O solo aqui é uma areia muito profunda, são cerca de 11 metros só de areia, e aqui era uma área de pasto bem degradado. Então, uma areia branca, não produzisse muita coisa aqui e ficou um bom tempo aqui abandonado. Em 2018, eu recebi uma indicação de um amigo que em São Cristóvão, ali em Sergipe, ia ter um curso de agrofloresta com Otávio Torrão. Fiz o curso no mês de julho e no mês de agosto de 2018 eu comecei essa experiência, justamente para tentar um processo de recuperação do solo, já que não produzia nada, precisava produzir solo. E desde 2018 até agora 2023, o meu trabalho é justamente esse, é ampliar o sistema, produzindo solo para produzir algum tipo de alimento que já está sendo possível. Não nos moldes da agricultura que se deseja, mas de subsistência já é possível tirar bastante coisa daqui. Nesses 5, 6 anos aí que eu venho tentando trabalhar a agrofloresta, nem toda a área já foi convertida para sistema agroflorestal. A gente ainda tem áreas em processo de conversão. Eu tenho um palmal mesmo aqui, que está com quase 6 anos, e os pés de palma não passam aí de 60, 70 centímetros. Enquanto que em outra área que eu já comecei já com um processo de recuperação melhorado, a palma já está muito maior, com apenas 3 anos. A primeira coisa que eu adotei aqui foi o manejo com facão, aquela foicinha que o pessoal usa para fazer a cega do trigo, a cega do arroz, e abandonei praticamente o uso da enxada. No primeiro ano, ainda se usa a enxada para fazer aquela primeira capina da área, que muitas vezes ainda está com a erva espontânea, que comumente é chamada de erva daninha, outros chamam de mato, né? E aí, a partir dessa primeira capina, que é a última praticamente, agora a gente vem com matéria orgânica, cobre o mais grosso que a gente pode de matéria orgânica, e a partir daí o mato não vem mais. Eu começo o sistema aqui, como ele é um sistema agro-silvo-pastoril, quer dizer isso, ele é um sistema pensado para que eu tenha minhas culturas anuais, o que ainda é possível produzir nesse primeiro momento. Por exemplo, o milho no primeiro ano eu não consegui produzir, só consegui produzir milho no segundo ano, porque o solo melhorou. Tenho até vídeos no meu canal mostrando a minha primeira produção de milho sol da manhã na área de experimento. E aí, a partir daí, eu faço um sulco. A gente começa com a palma forrageira, e nesse sulco, ao plantar a palma forrageira, agora a gente planta de tudo que a gente tem por aqui. Eu acredito que vai ser a revolução do semiárido, vai ser o sistema agroflorestal. Eu sou suspeito de falar porque eu sou entusiasta da agrofloresta. Porque se a gente for comparar, eu sempre gosto de mostrar a minha área do meu vizinho e a minha área. A gente consegue ter essa diferença. Quando aqui chove muito forte. 80, 90 milímetros, 96 milímetros, como eu já presenciei aqui. Só que 2, 3 meses depois, você vem nessa areia aqui, você pode cavar 1 metro, você não acha mais umidade. E plantando no sistema agroflorestal, eu já cavei áreas aqui com até 3 meses depois de um período de grande chuva, e ali com 2, 3 palmos eu encontro muita umidade ainda. Não está encharcado, mas está úmido, o suficiente para manter as plantas com as raízes ali se alimentando e muito bem, manter ali a microvida do solo. Enquanto que numa área que está descoberta, essa umidade vai se embora em poucos dias. E se a umidade vai se embora, a fertilidade do solo também estagna, porque a vida microbiana do solo acaba. Então, vocês vão ver que eu estou aqui a gente está no mês de outubro, aqui não chove desde o mês de julho. A gente vai observar que ainda tem muita coisa verde aqui, porque a gente sempre procura as espécies mais adaptadas para esse tipo de bioma, que é aquelas plantas que retêm água e que conseguem ficar fazendo fotossíntese mais tempo por ano. Eu não citei lá no momento do plantio da palma, mas a gente também costuma adicionar, além da palma, o sisal e a piteira, que são plantas que também elas têm uma capacidade muito grande de aproveitar a água do sereno e também no pezinho delas ali a gente observa que as plantas ficam mais úmidas por mais tempo. Desafio, se a gente for citar aqui, a gente vai passar mais tempo do que o que a gente já falou até agora. Mas
basicamente, hoje em dia tem sido o quê? Encontrar mercado para os nossos produtos, porque o que é mais difícil não é muitas vezes produzir, porque produzir o camponês, a camponesa, ele sabe muito bem fazer, um pouco do seu jeito, outro pouco do outro, sem a gente fazer aí julgamento de valor, mas produzir a gente sabe. O que muitas vezes acaba dificultando é um tal do atravessador. A gente muitas vezes não tem como chegar até diretamente o consumidor final, seja por falta de habilidade de marketing, seja por N motivos. Produzir a gente sabe, agora na hora de comercializar, muitas vezes é um grande problema. Um outro desafio, muitas vezes, é para a gente que está começando, principalmente eu que sou do campo, fui para a cidade, passei muito tempo na cidade, voltei em 2012 para 2013, é a gente vir sem muita capacitação, sem assistência técnica e sem o incentivo financeiro propriamente dito, né? Então eu acredito que se tivesse umas linhas de financiamento aí, mesmo que fosse na área da agroecologia, a gente vê aí nas outras agras aí que a gente chama de agro, né? O agro é pop, o agro é tudo aquilo, tem muito financiamento. Mas essa área nossa, a área da agroecologia, quem quer produzir de maneira saudável, quer comer uma comida sem veneno, sem adubo químico, a gente percebe que não tem aquele incentivo. A gente percebe que o Estado financiou a destruição, mas tem uma grande dificuldade de financiar a recuperação. Então, acredito que esse aí é um grande entrave, porque produzir a gente sabe. Aqui mesmo, propriamente no sítio, que são aí cerca de 7 tarefas, eu não tenho como produzir o mel aqui diretamente. Por exemplo, agora eu estou com uma abelha arrancada do lado ali da casa, que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu preciso tirar ela de lá, porque ela precisa de um espaço mínimo de distância para o ser humano. Recomenda-se entre 200 e 500 metros. Então, o que é que eu fiz? A gente faz parcerias com outras pessoas que têm uma área de terra um pouco mais distante aqui, cerca de 700, 800 metros, e aí a gente coloca o nosso apiário lá. O grande desafio, muitas vezes, tem sido também na hora da comercialização. Nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, por exemplo, a gente só consegue aí diretamente nas associações, nas cooperativas, comercializar o nosso litro de mel a R$ 7. Então, R$ 7 não paga os nossos custos. Então, a gente precisa ter macacão, a gente precisa ter um monte de equipamentos, a gente precisa ter dispor de tempo para estar fazendo os manejos, a gente precisa comprar cera. Então, a gente tem uma série de despesas que quando a gente vai botar na ponta do lado, produzir um mel da melhor qualidade, orgânico, para vender a R$ 7 dificulta. E aí, às vezes, a gente se vê necessário estar vendendo mel diretamente a um amigo, a outro, para aumentar um pouco essa condição de conseguir um pouquinho mais. Então, a gente percebe a dificuldade de acessar mercados, porque justamente a gente não tem os incentivos que eu falei anteriormente. Como vimos, Edson vem desenvolvendo um sistema agroflorestal que tem tornado o agroecossistema muito mais diversificado e resiliente. Cada vez mais, os SAFs vem sendo uma estratégia de convivência com o semiárido.